Bom dia a todos e a todas. Bom dia a você que vai me ver ao vivo e entrar num debate, porque esse Café com Terapia, ele é um debate. Sempre, sempre. Não esqueçam nunca disso. Quem vem ao vivo consegue debater, fazer perguntas. Querida Rô Santos, bom dia. Arte Oficial, que é a Dani, bom dia também. Coisa maravilhosa. Rosinha, estava com saudade de você. Eu estava dizendo então que nunca se esquecer de que este café ele é um debate, né? E sexta-feira então, que é hoje, em que você pode perguntar qualquer coisa que tem a ver com a constelação familiar ou que não tem a ver com a constelação familiar. Às vezes você está vivendo uma situação que está em conflito e aí você pode perguntar aqui também. Bom dia, querida Renata, querida, a convidada especial de hoje. Vocês estão sabendo, né? Que a querida advogada sistêmica Renata Ferrari vai trazer um depoimento aqui sobre a terapia sistêmica que eu ofereço, criada por mim. Eu ofereço em 3 sessões, em que a primeira olhamos para a tua criança. A segunda sessão, com intervalo de 1 semana, nós olhamos para a sua adolescente. E a terceira semana, também com intervalo de 1 semana, nós olhamos profundamente para a sua adulta. E aí nós encerramos os encontros. Não fique fora dessa, né? É assim que se diz. Não fique fora dessa. Às vezes você faz uma constelação familiar e essa constelação mexe tanto com algumas coisas que até então estavam veladas, né? E aí você vem para essa terapia sistêmica de 3 sessões e aí fecha ou então encaixa como uma luva, né? Querida Eliane Bieda, querida Prof. Cristina, sejam muito bem-vindas. Olha, Cris, olha esse lenço que eu ganhei da minha irmã, né? Lenços bonitos, né? Agora sempre que eu coloco um lenço, eu lembro da professora Cristina. Se vocês quiserem enviar os aviãozinhos, eu já enviei os meus. Fiquem bem à vontade, tá bom? Então vamos lá para a nossa... eu ia falar sessão terapia, mas ia ficar igual lá o que a Globoplay, né? Tá oferecendo com a direção do Celton Mello e a atuação dele também. Então, olha aqui, ó, o canequinho. Boa sessão pra gente. Bom, o tema de hoje, então, ele é sobre a ansiedade. Prof. Cristina, a coleção de lenços só aumenta e eu amo. Então, o tema de hoje então é sobre a ansiedade e terapia sistêmica, né? Essas duas coisas. E aí você pode até estar se perguntando, mas Carla, o que o depoimento da advogada tem a ver com a ansiedade, que é o tema de hoje? Tem bastante a ver. Não que a minha cliente e advogada e amiga Cristina, a Cris foi a que entrou agora, a Renata Ferrari, ela tenha tratado da ansiedade. Até não foi nem foi, né, Renata? Você me corrige depois, se eu estiver enganada. Mas é porque qualquer coisa que a gente vai querer tratar, existe no fundo uma ansiedade nossa. É a ansiedade lá na criança. A criança que é ansiosa, a criança que é apressada. Mas não é a criança que trabalha, mas não é a criança que casa, mas não é a criança que assume compromissos, não é? E aí a gente precisa tratar da criança. Sempre disse isso e sempre vou dizer, tá certo? Então vamos lá, as minhas anotações, que hoje tem só uma página, eu acho. Não, tem 2 lados da página. A gente pode começar essa conversa, pessoas amadas. Antes, bom dia para quem chegou agora. A Cris Reis, a Rosa Berto, sejam muito bem-vindas. Convidem os rapazes. Cadê os rapazes que não estão aqui hoje? Né? Então vamos lá.
Nós podemos começar esta conversa dizendo que no século XXI, sentir-se ansioso ou ansiosa é completamente normal, né? Se a gente se resgatar a live de quarta-feira, em que eu trouxe muito essa questão dos períodos anteriores em que a escola do romantismo chegou e por que ela chegou, do iluminismo, lembra? Então, desde a Revolução Industrial, desde essas revoluções, a humanidade nunca mais teve calma. A humanidade nunca mais teve tranquilidade. A propósito, desde o tempo das cavernas, né? Em que existiam muitos predadores e em que o ser humano era um predador já. Então, desde que nós somos predadores e predadoras, a ansiedade ela vive em nós. Não tem como fugir disso. Tá bom? Tá claro aí? Então tá. E aí eu coloco aqui ainda, né? É porque nossa espécie ela só chegou aqui em função de estar sempre vivendo um perigo iminente, que é em função de ser predador ou de ser predadoras, né? Então a gente traz isso desde o tempo das cavernas, desde os nossos ancestrais mais e mais antigos. Então querer que isso de repente cesse não dá, né? Então vamos voltar lá no que a gente conversou na quarta-feira. No período da Revolução Industrial, não marquei o tempo. Lá no período da Revolução Industrial, em que as famílias que viviam no campo, dentro do seu clã, podemos dizer assim, tem que migrar para as cidades e as cidades superlotam. E com a superlotação das cidades, que ainda eram pequenas, eram várias famílias morando numa mesma residência. Então, e a ansiedade, ela vem vindo, né? As pessoas tinham que procurar trabalho nas indústrias, enfim, nas fábricas, né? Porque então era o período de fábricas. Então, gente, isso é para dizer que a ansiedade sempre residiu em nós. E tudo que a constelação familiar nos traz é a não exclusão, né? Então, se a ansiedade existe em nós, ok. Vamos acolher essa ansiedade. Vamos trazê-la para nós e olhar para ela e conversar com ela. E aí até modificar hábitos alimentares, açúcar, por exemplo, o café, por exemplo, que é o nome desse encontro, né? O café, mas tudo em excesso. Um pouquinho de açúcar, não tem problema. Um pouquinho de café, meu café é só de manhã. Um pouquinho de café também não tem problema. A questão é o excesso, né? Então, se a gente já tem uma herança de muito tempo, de muita ansiedade, e se a gente tem uma alimentação que é uma alimentação carregada do açúcar ou carregada de cafeína, olha, vai ser difícil você conseguir 5 minutos de meditação, tá bom? Bom dia, Cláudia Jezek. Bem-vinda, querida. Continuando então. Então, tudo isso é normal, né? Porém, quando se torna crônico, né? Quando tudo isso se torna crônico e afetam a vida da pessoa, aí é um grave sinal de que já está instalado o transtorno. Entendem? Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso aqui. Deixa eu só dar bom dia para a Juventude e Vida, que é a minha amiga Carla. Tava com saudade de você, Carla, andava sumida. Seja muito bem-vinda. Quando se torna crônico, entende? Essa ansiedade ou essa depressão, mas hoje nós vamos focar na ansiedade. Quando se torna crônico na pessoa, em que a pessoa 24 horas está acelerada, acorda ligada já no 220, quando isso se torna crônico, e aí então é hora de parar tudo. Parar tudo e pedir ajuda. Tá? É muito, muito, muito importante. Porque quando a ansiedade se torna crônica, ela irá afetar vários órgãos do seu corpo. Tá ok? Tranquilo até aí? Gente, me diz como é que tá a luminosidade.
porque tá muito... não tá nublado não. Céuzinho azul aqui em Brasília, mas aqui nesse lugar que eu faço a live agora é um pouquinho mais escuro. Então, continuando. E aí eu trago mais um pouquinho, né? Que devido à pandemia, né, ao isolamento social, pessoas com algum tom de ansiedade agravou muito a ansiedade nessas pessoas, tá? Agravou demais. Agravou porque, primeiro, o medo da morte, talvez nem o medo da morte, mas o medo de pegar o vírus, de ficar numa UTI, de ficar entubada ou de ficar no corredor do hospital. Tudo isso de pesado e carregado que a mídia nos traz. Não estou dizendo que isso não acontece. Até porque eu nem estive nesses hospitais para ver de fato o que é que acontece, tá? Mas vem essa ansiedade, né? A ansiedade, ela se você tinha um pouquinho, um tonzinho de ansiedade na sua vida, a pandemia e o isolamento social contribuíram bastante para esse quadro, tá? E aí, devido à pandemia e ao isolamento social, os casos de depressão aumentaram em 80% nos últimos meses. Sabiam disso? 80% aumentaram os casos de depressão em função do isolamento social. Imagine que em 2019, 2 anos atrás, segundo os dados da OMS, 5,8% da população brasileira sofria de depressão. Em 2019, 5,8%. Enquanto a taxa de ansiedade era ainda mais alarmante. Ela era de 9,3%. Olha que grave, né? E isso, 9,3%, representa, sabe o quê? Representa 30 milhões de pessoas só aqui no Brasil sofrendo desse transtorno da ansiedade grave. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é mais sério do que a gente sequer pode imaginar. Então, se você é essa pessoa que se encontra com um tomzinho leve da ansiedade, começa a fazer meditação ontem. Começa a fazer a meditação ontem. Começa a fazer meditação, a tomar floral. A propósito, eu tenho uma consulta de floral na semana que vem com a minha guia espiritual. Floral, meditação, diminui a cafeína, diminui a quantidade de açúcar, diminui a quantidade de carne vermelha. Aproveita que o preço da carne vermelha está lá em cima, né? Diminui. Mais leguminosas se você tem essas características. Porque agora não é você comer hoje que hoje você vai estar melhor da ansiedade. É um processo. É um processo. Cadê a minha querida nutricionista Mari, que não está aqui? Né? Eu estou fazendo a nutrição com ela e voltei àquela minha alimentação de mais leguminosas e olha, eu já sou outra pessoa com uma semana, porque eu tive que esperar a mudança passar, né? Eu já sou outra pessoa hoje, já me sinto muito mais leve, muito mais animada, porque eu diminuí radicalmente a quantidade de açúcar refinado, porque o açúcar já existe no arroz, já existe na cenoura, na beterraba, na batata, né? Então eu diminuí radicalmente e diminuí... Não, café não, café eu continuo com o meu canequinho de café que é só de manhã. Mas enfim, entende? Então se você tem um brevezinho tom de ansiedade, cuida, peça ajuda. Nós temos aqui, olha, que me segue, a nutricionista Mari Ferreira, que é o mesmo sobrenome da advogada que vai fazer o depoimento para a gente hoje. A Mari Ferreira. Nós temos aqui eu mesma, né, que sou terapeuta sistêmica, né? Então, Eliane, se você está muito ansiosa, muda a sua alimentação,
Começa mudando a alimentação, passa a fazer mais meditação, que sejam 5 minutos por dia para você começar. Passa a tomar um floralzinho, entendem? São coisas que a gente tem que fazer para cuidar da gente, porque quando a gente cuida da gente, nós estamos também cuidando dos que vieram antes de nós, porque nós vivemos numa alma familiar, e nós estaremos cuidando dos nossos descendentes. Filhos, sobrinhos, netos, enfim, porque todos esses fazem parte da nossa alma familiar. Vou tomar um gole aqui da minha água para ler o comentário da Carla. A Carla, que escreve, que assina como Juventude é Vida, ela fala: já estou fazendo um tratamento para ansiedade. Realmente alterei minha alimentação também. É isso aí. Que coisa boa, Carla. A prof. Cristina fala: fiquei ansiosa aqui com minha conexão. Voltei. Cris, você é ótima, tá vendo? Até nesses momentos, né, em que a gente, ainda mais hoje em dia, né, século XXI, que a gente usa muito, necessita da internet, da conexão. Ai, meu Deus, faltou. Ai, meu Deus, sumiu. Ai, meu Deus, caiu. Olha aí, nessa hora respira e lembra assim, e quando não existia internet, o que é que eu fazia? É uma dica. A Cláudia diz que a atividade física que é fundamental. Claro, perfeito, Cláudia. Gente, a Cláudia Giesecke, vital, ela é terapeuta também. E parece que se você é também da área da educação física, né, Cláudia? Me ajuda aqui. A atividade física, sim, que seja caminhada em volta do bairro que você mora, 2, 3 caminhadas, que seja isso. E eu tenho que voltar a colocar isso na minha dieta, vamos dizer assim, né? Eu estou morando agora, já falei para vocês, perto do parque que eu acho mais bonito de Brasília, que é o Parque Olhos d'Água. Inclusive, farei reels de lá, porque não tem muita gente. Se eu for cedinho, eu posso ficar sem máscara, porque é muita vegetação. E eu faço um reels para vocês. É isso mesmo, Cláudia. A atividade física, ela ajuda para a ansiedade, ela ajuda para a depressão também, tá? Dani, da Arte Oficial, que florais eu indico? Eu não indico, minha amada. Eu não sou especializada, viu? Até porque cada pessoa é uma história. Então eu vou fazer na semana que vem essa consulta com essa terapeuta, que é terapeuta de Body Talk e também especializada e estudiosa dos florais. Ela fez uma live aqui comigo sobre a importância dos óleos essenciais. E aí, para o meu caso, vai ser um floral diferente. Mas existe um floralzinho, Dani, do Arte Oficial, que é o seguinte, que há uma escritora chamada Sônia Rich, jornalista, eu li isso, era mãe de primeira viagem, e eu li o livro dela, Mamãe Eu Quero, que ela orienta para alimentação natural com crianças, com bebês, né? E ela fala assim do floral chamado... Esqueci, mas eu vou lembrar. Ela diz assim, que Deus, quando criou o mundo, tinha um floralzinho desse no bolso. Caso algo desse errado, ele utilizaria. Eu vou lembrar o nome desse floral. Então, tem esse floral. Você pode ir numa farmácia de manipulação e perguntar qual é o floral aí que é para ansiedade, que é para angústias, para dores, para tudo que você tem. E a pessoa vai ter lá já de pronta entrega. Mas eu vou lembrar o nome do floral. Gente, eu ando com a memória não muito boa ultimamente, né? Tá. Isso, a Cláudia fala, sim, dou aulas de ginásticas, não vivo sem exercício, é isso aí. Então, continuando, vocês veem, né, 30 milhões, gente, de pessoas sofrendo com o transtorno da ansiedade. Isso dados da OMS lá de 2019, imagina hoje, 2021, como é que será que está essa estatística, né? Então, sob a ótica da medicina tradicional, a depressão e a ansiedade não tem cura. Olhando sob essa ótica da medicina tradicional. No entanto, precisamos ter uma visão integral do doente ou da pessoa adoecida, né? E da doença também. Pois assim estão
olhando a pessoa como um todo, na integralidade dela, olhando para ela, não só para ela, mas para toda a sua ancestralidade, fazendo um trabalho mais integral, nós temos tido resultados surpreendentes para a depressão e para a ansiedade. Então, isso, Eliana, o Rescue, exatamente. Muito obrigada. A Eliana Bieda é a minha salvadora da pátria, o Maurício também, né? Que hoje não está aqui. É o Rescue, é o nome. Procura, escreve aí, anota aí, Rescue. É um floral que você encontra na farmácia. Mas, aquele floral que você faz específico para você, em que você tem um atendimento, que é o que eu vou ter na próxima semana, depois eu coloco aqui os dados dela, da Catarina Milanese, o nome do site dela é Cora, aqui no Lago Sul, ela também atende online, ela já está há mais de 12 anos na profissão, então ela é assim, uma pessoa que eu indico muito e que eu respeito muito toda a sensibilidade dela. Então ela vai fazer um floral para mim, para o que eu estou vivendo, para a minha angústia do momento. Fiz uma constelação familiar essa semana com a Regiane Cabral, fui constelada, né? E agora, semana que vem, o floral. Para a gente poder ir dando conta da vida, né? Não é porque eu sou terapeuta que eu não preciso dos atendimentos. Preciso. Graças a Deus, eu tenho recursos e pessoas incríveis à minha volta. Então, voltando aqui, que observar a lealdade em que o paciente tem com o seu sistema familiar torna essa recuperação mais relevante. Entende? Então, quando, por exemplo, eu abro uma constelação familiar ou a pessoa vem para uma terapia sistêmica comigo, que são desses 3 encontros, começando olhando para a criança ferida que todo mundo tem. E aí eu abro a constelação e a gente consegue ver aonde está, o campo mostra pra gente, né? O campo é lindo. Onde está essa lealdade inconsciente nossa com, às vezes, dores do nosso pai ou da nossa mãe, que consequentemente estão em lealdade com a ancestralidade. Há pouco tempo eu atendi uma cliente em que ela tinha uma lealdade e ela não estava na consciência dela, assim, porque não vem para a mente consciente isso, né? Isso está guardadinho no inconsciente. Mas a lealdade desta cliente, uma mulher, ela estava lá em 2 irmãos que a mãe tinha sofrido um aborto. Então a ansiedade dela estava ali. Ela não encontrava o lugar dela. Ela acreditava que era a 3ª filha, mas, no entanto, ela era a 5ª, porque tinham 2 que tinham nascido antes dos outros 3. Entende? Então, a ansiedade fica porque eu não estou no meu lugar, só que eu não sei que eu não estou no meu lugar. Ou até sei dos abortos da mãe, mas não viveram, né? Então, fica ok. Eu também já fiz atendimento em que a ansiedade da cliente estava ligada lá numa ancestralidade na linhagem da paterna dela, em que a linhagem paterna dela é negra. Então, se a gente for olhar para a história dos negros aqui no Brasil, que vieram da África, vieram forçados, né? Vieram obrigados a vir, diferentes dos europeus que vieram conquistar uma vida nova. Vieram obrigados a vir e sofreram o que sofreram. Então, essa dor está na memória da alma da família. E aí nós olhamos para isso. Quer dizer, nós vamos esmiuçar um pouquinho mais, porque nós vamos continuar esse tratamento. Então, o meu coração e a minha intuição naquele momento disse que a ansiedade dessa minha cliente, ela pode estar atrelada a essa linhagem paterna. Nós vamos ver semana que vem um atendimento com ela. Mas eu quero assim só mostrar que entendem que dizer que a ansiedade e a depressão não tem cura, que é o que a medicina tradicional traz, as terapias alternativas estão botando abaixo essa concepção. Só que, como qualquer coisa homeopata, né,
que vai a fundo, que vai olhar principalmente nós que somos consteladores e consteladoras sistêmicas, a gente vai tentar olhar, encontrar e ajudar essa pessoa a entender aonde que está essa lealdade para poder trazer na pessoa a ansiedade. A constelação familiar é uma das ferramentas terapêuticas que tem conseguido acessar a força interna que o indivíduo, que os indivíduos nesta situação apresentam, tá? A constelação familiar realmente, dentro da experiência que eu tenho, ela é o que ajuda. E às vezes eu posso indicar também uma acupuntura, que aliás eu vou fazer uma parceria agora com um querido amigo, doutor em acupuntura. Nós vamos fazer parceria e todos que forem indicados por mim e todas receberão desconto com ele, né? Mas no caso dele não é online, é presencial, né? Porque tem que colocar as agulhas, tá bom? Então, para terminar a minha fala, porque eu quero muito que a minha convidada entre, olha aqui, Lucilei Carneiro, bom dia, seja bem-vinda, Claudinha da China, com uma foto linda hoje lá, meu amor, no seu Instagram. Que maravilhosa experiência, né, Cláudio? Parabéns. Então, a pessoa com estes transtornos da ansiedade, da depressão, conseguem reconhecer seus recursos internos à medida em que se libera das suas lealdades invisíveis. Nós temos lealdades invisíveis porque nós temos um amor cego pelo nosso sistema familiar. E aí a gente entra nessa lealdade que é para poder viver novamente o que essa pessoa viveu, só que a gente vem viver novamente para alguém, para finalmente a gente conseguir tratar disso que esse ancestral não conseguiu tratar. E isso para mim é muito incrível, é muito mágico, é muito sensacional, né? E através do movimento de liberação, né, que vai liberando, a saúde tende a se manifestar, tende a voltar. Tá bom? Então, com a terapia sistêmica, em 3 sessões, criada por mim, nós conseguimos liberar, sim, dores enraizadas em nosso sistema familiar. Então, para falar um pouco mais sobre isso, eu vou convidar para um depoimento a querida advogada sistêmica Renata Ferrari. Vamos lá, Renatinha? Está pronta? Vou fazer o convite. Tadã! Está aqui, olha, a primeira, que amor! Esperando a Renata, que vai trazer o depoimento dela, né, sobre essa terapia sistêmica. Querida Renata, gratidão, muito Tudo bem-vinda. bem? Que bom ver Linda desse você. jeito, como sempre. Tá um frio Oh, aqui. sim, aqui hoje está um pouquinho mais quente em Brasília, mas olha aí, a Rô mandando palminhas para você. Márcia Lisboa entrou, seja muito bem-vinda, É minha Márcia. mãe. Ai, a tua mãe! Que honra receber a tua mãe aqui. Ô, Márcia, parabéns por essa filha maravilhosa que você criou, né? Bom dia, bom dia. Renatinha, então você passou por essa experiência, né, Renata? Você já fez Sim. constelação comigo? Você já fez atendimento individual para uma questão só? Até que você, o coração, lhe chamou para essa terapia. Quer Sim. falar sobre essa? Conta a sua experiência para todo mundo, porque eu sei já. Conta para todo mundo a sua experiência. Foi assim, é uma experiência muito diferente, porque a constelação, é, ela trata ali direto, né? Tem os movimentos. Essas sessões, ela é dirigida, né, para criança, para as 3 fases. Isso foi muito importante para mim, porque em cada fase nós descobrimos algo juntas que foi essencial.
E para mim despertou, não assim, a gente falar, foi, despertou ali, e quais as consequências depois, o que que traz o nosso dia a dia? No meu dia a dia mudou muita Foi, coisa. eu vi. Inclusive, você viu na segunda, Eu até uma. vi. Cada vez que eu encontrava a Renata na próxima sessão, ela estava brilhando, ela estava diferente, né, Renatinha? Eu observei as unhas pintadas, os É, brincos nas orelhas. Coisa que eu parei de fazer na minha vida foi unha. E a Renata estava assim, depois da sessão da criança, porque no intervalo, né, Renata, eu termino a sessão com uma meditação junto com a pessoa, né? E a partir daí, durante a semana, eu envio uma meditação para a pessoa, Renata, fazer durante os 7 dias até o nosso próximo encontro. Então, vai sendo liberadas as memórias de dor, né? sim, e coisas que a gente não consegue acessar sozinha. Porque nós somos, tem as fases, né? A primeira é quando somos crianças, né? Bebês. E tem coisas que estão guardadas lá no fundo, que só com um terapeuta que a gente fala, caramba, parece, se a gente for ver no dia a dia, parece assim, uma coisinha simples que aconteceu, mas que às vezes marca. Então, se a gente Uhum. acessa aquilo, nós como adultos conseguimos ver a origem e aquilo modifica no nosso dia a dia. Isso foi muito importante para mim. E o ambiente também. Eu acho que isso, eu até conversei com você nas sessões, assim, o ambiente seguro, a confiança que a gente tem de entregar algo tão precioso nosso, da gente falar abertamente, da gente ver coisas que sozinhos não conseguiríamos. Então isso é o primordial. Assim, isso é o que eu queria muito falar, assim, essa confiança e um ambiente seguro que você proporciona. Isso é muito Que importante, foi muito bonito, importante Renata, para mim. que bonito isso. Muito importante. De Porque a nossa fato, né? alma, né, tá ali. É, de fato, você, Renata, primeiro você se dispôs. Você, energeticamente, você quis olhar, né? Está me incomodando, vamos olhar e eu quero olhar. Então, isso já forma um campo entre a gente, né? Sim. Entre mim e a pessoa a quem eu atendo, mesmo a Renata morando lá no interior de São Paulo, né? E eu aqui em Brasília. Mesmo assim, imagina que eu atendo a irmã da Rô, que é lá no Canadá, e esse campo também é formado. Aí deu uma congelada. Vamos aguardar um pouquinho. Voltou? Voltou, pronto. Ah, tá bom. Voltou. Eu tô no 4G, Renata, mas a minha internet, vocês, todo mundo já sabe, é público, né? Ela não chegou aqui em casa. Então eu tô no 4G ainda da outra operadora. E aí pode ficar congelando de vez em quando. E aí, esse campo que a Renata fala de segurança, né, que você sentiu, então faz com que a pessoa e realmente, né, a gente entregar as nossas particularidades para uma pessoa que a gente nunca viu ao vivo, né, Renata? A gente nunca se viu ao vivo. Não, a gente nunca se conheceu mesmo, Ao vivo, pessoalmente. não. Então, é porque o campo ele é formado e aí no coração a gente sente se pode confiar ou não. Que lindo, Isso. Renata. Isso é, Gratidão. eu que agradeço, é primordial, assim, porque nós entregamos coisas muito íntimas à nossa alma, né? Nós estamos ali despidos. Isso é muito importante. Despidos. Isso. E, Isso. e nós temos que também se dar o direito, né, de olhar para coisas nossas. Porque Aham. isso melhora, inclusive, a nossa convivência, o tratamento com nossos filhos, com as pessoas que convivem conosco, quem é Sim. casado, casada. É, Sim. quando olhamos para coisas nossas, né, como eu olhei essas 3 sessões, primeiro Uhum. a gente vê a criança, né, o bebê, acho que até 5 anos, Uhum. né, algo assim, a gente É se 6. conecta, Primeira 6. infância até 6 anos. É. Na Então verdade, até 7. Até foram 7 anos é a experiências. primeira infância. E para mim foi muito diverso. O que eu vi em uma sessão, em outra eu já estava em outra, como adolescente eu já estava diferente. Então a gente começa a olhar para coisas e trazer também o que a gente guardou lá no fundo, né? Que a gente, agora são as contas, agora é
é o trabalho, é o casamento, é tudo A assim, vida do são adulto, né? isso, e a gente É a acaba vida do esquecendo. adulto. E não se dá o direito de olhar para aquilo e põe ali bem assim, como é que se diz, assim, você enfia lá embaixo, assim, aqui dentro e não olha mais para aquilo e continua Bota doendo. lá debaixo do tapete mais distante possível, né? Que nem quando vai passar uma vassourinha ali dá para pegar, porque a gente guarda, né, Renatinha? A gente Sim, guarda essas dores, essas que, como você falou, né, que às vezes, não foi nada, mas aí no tratamento da terapia, na terapia, gente, é muito legal, porque o campo formado, ele ajuda. Mas se a pessoa quiser, né, Renata? Se a pessoa não quiser, estiver fechada, ela não vai acessar nada, né? sim. Mas a Renata, ela permitiu, você permitiu. Então acessou o inconsciente em situações que ela falava assim, ué, nossa, mas é mesmo, né? Sim. E aí, quando isso acontece, tá ali, ó. Eu vou usar aqui de novo a expressão do Mário Cosiner, né? A galera lá atrás, batendo palma, e torcendo, né? Vai lá, Renatinha, vai lá. Quer dizer, a nossa Isso. ancestralidade torcendo para que a gente consiga avançar o tanto que eles não conseguiram. E se conhecer também, conhecer a nossa história, assim como você falou. Porque a gente repete Sim. os padrões. Então, nossa mãe repetiu o padrão da avó. É, assim como o nosso pai, do nosso avô, foi o que melhor eles puderam fazer por nós. Tira, muitas vezes, aquela mística daquela raiva. Ah, fez isso comigo. Ah, Uhum, aconteceu. Poxa, ele deu o melhor. Assim como nós, como mães ou pais, né? Damos o melhor que uhum. podemos. Então, tudo certo. Vamos lá. Hoje a gente tem acesso a tantas coisas boas como essas sessões. E é importante dizer também que é algo acessível. Se deem ao direito de fazer. É algo Exato. Ai, que acessível. bom que você falou, Renata. Economicamente é acessível, né? Não é um preço exorbitante, porque a minha intenção em fazer um preço acessível é para que mais pessoas possam fazer. Porque Sim. senão a terapia sistêmica fica só para a elite, né? Fica só É. para quem tem um salário, mega salário ou um mega rendimento. E não, né? Ai, que importante falar isso. Obrigada. Gratidão. Não é? Porque eu fico com essa dúvida quando eu for ver. Eu falo, ai, mas será? E tal. E aí a gente coloca todo esse medo antes e fala, ah, então eu acho que eu nem vou. Não, se dê o presente, o direito, vejam coisas de vocês, o dia a dia vai melhorar, a vida de quem está próximo vai melhorar, a Que sua. lindo, que lindo, que É, lindo. é um presente para a vida, assim, é o nossa evolução. Isso é muito importante. Presente para a vida, sim, é um investimento, né? É Isso. um investimento. Você sabe, Renata, você falando agora, eu me lembrei que quando eu pedi para a Rejane fazer me constelar, eu estava assim, com aquela dor, aquela angústia naquele momento, falei, Rejane, vamos marcar uma sessão. Mas aí um monte de coisa atropelou e eu fui adiando, né? Aí chegou um dia eu falei assim, já passou, não preciso mais não. Gente, eu dormi. Aí eu dormi, né? Falei, amanhã eu mando uma mensagem para a Rejane dizendo que já está tudo bem. Olha a autossabotagem, né? Aí quando eu dormi, adivinha com o que eu sonhei? Com a questão. Ela está A ali questão dentro. é incrível, né? Aí eu, no dia seguinte, confirmando com a Rejane está confirmado. Então, para de querer fugir, né? Porque essa fuga que a gente faz, ela é muito esse inconsciente que não quer cessar a dor, né? E é também uma bengala que a gente carrega, a gente se pendura na bengala da dor, até para sobreviver, sabia? E daí a gente fica com aquela bengalinha da dor, acreditando que se eu continuar com essa dor que é do meu ancestral, ou do meu pai e da minha mãe, eu vou continuar a fazer parte dessa alma familiar. Então deixa eu continuar a sofrer. E não, o que eles estão querendo é que a gente saia dessa, né? Porque eles não Sim, conseguiram, eles né? estão torcendo, é como a gente torce pelo Só que tem filho. A gente fala, igual- olha, vai pra vida, consegue, sabe? É, Realize, seja feliz, isso, realize. Isso, sabe? que lindo. A gente fica livre, olhando pra gente, para as coisas que doem, que às vezes a gente nem sabe denominar. Muitas vezes a gente guarda tão fundo que a gente não sabe que tá ali. Ih, passou tanto tempo. E aquilo tem, reflete.
nas nossas ações, no nosso comportamento. A gente começa a repetir sem ter consciência. Quando a gente Sim. para olhar, você já vê a diferença. Você fala, caramba, eu estava fazendo isso. Nossa, Uhum. aí que é o legal. E aí você fala, valeu a pena, sabe? Aquilo é importante para É, nós é vermos. como se fosse uma lâmpada assim que acende em cima da nossa cabeça, né? Uau! Mas eu estou repetindo isso, mas eu não estou conseguindo ver. Por que que eu não estou conseguindo ver? Né? Isso. Por causa daquilo que você falou, porque eu não estou me permitindo olhar. Porque eu estou com medo de olhar. Só que eu não sei que eu estou com medo. E a gente aperta a tecla do automático e entra no automático e a vida vai correndo. Daqui a pouco, lá na frente está o casamento falido, a relação com o pai e com a mãe também na falência, com os irmãos, com o ambiente de trabalho. Por que está falido? Porque a gente não conseguiu olhar para essas fases anteriores da nossa vida que são tão importantes, né? Que é a infância, a primeira infância, a adolescência e aí nós chegamos na idade adulta, né, Renata? Como é que foi para É, você chegar na última sessão, que é quase um mês, né? Que são 3 semanas, sim. na última sessão que era da idade adulta? Como é que foi? Você sabe que reverbera até hoje, né? Assim, Que foi bem legal. bacana, porque tem coisas que às vezes você tá, às vezes você parece que você tá distraído, mas não, a gente parece que vem no pensamento, né? Não é por acaso. Sim, Que você disse na própria sessão que a gente desenha, né? Isso é importante também, porque o desenho sim, expressa, né? sim. E eu Nossa, fiz o desenho. desenho. Lindo aquela parte. Porque assim, foi algo que é natural, que pra gente é algo natural, que a criança faz, né, com frequência, Sim. que nós adultos não estamos mais acostumados. É só o computador, é escrever algo sério ali e tal, não se dá o direito mais. Bom, aí nesse desenho, a análise que você fez, assim, até, ela me fez refletir, parece que é algo simples um desenho, mas me fez refletir que vem até hoje, que traz uma Ah, parte de algo seguro meu. que É um bonito. terceiro te olhar. Você me olhou assim, Uhum. como se tivesse. É importante isso pra gente, né? Alguém de fora olhar algo nosso. O E terceiro aquilo. olho, que chamam, né? O terceiro olhar, né? Os nossos olhos, 2 olhos, e o terceiro olhar, que é a pessoa que está de fora, né? E Isso, ainda mais em sessão terapêutica. isso. E me fez parar para observar minhas ações mesmo. Porque eu estava baseada assim, eu estava fazendo algo inconsciente. E eu parei para refletir. Eu falei: caramba, é verdade, eu estou agindo dessa forma. Ou, por exemplo, naquela situação eu estou um pouco sem paciência. Por que aquilo tá me doendo? Depois da Hum, sua, depois até das palavras que você me disse, depois da gente ter um olhar de um profissional, de um terapeuta, a gente para refletir. Nem que hum, na hora a gente haja, mas depois a gente fala: poxa, e aquilo tem alguma coisa ali. E aí volta as suas palavras. Então, para mim, foi muito importante. Porque eu parei que para observar excelente. ainda mais. E Que até, excelente. assim, em todos os papéis, porque a gente desempenha vários papéis, né? Como filha, Sim, esposa, mãe, sim, profissional, seja de que área, né? A minha como advogada, às vezes mediadora. Então, sim. isso reflete em tudo. Na minha vida adulta, tudo que você me passou para parar para refletir, a minha lição de casa, fez diferença em todas as minhas relações, Ai, né? que lindo, que bom escutar isso, Renatinha. Foi muito Nossa, importante. isso me dá. Eu já estou segura com esse trabalho, né? Com essa proposta de terapia que eu falo que eu criei, mas é porque eu não vi nada parecido ainda. Criou, Mas também não vi. eu nunca vi nada parecido, nem eu nunca fui atendida assim. Mas de acordo com Platão, lá na Grécia Antiga, ninguém cria nada, né? O que a gente faz é captar O mundo uma das ideia que ideias, está né? no mundo das ideias. Eu pegar aqui, ó, o que está no mundo das ideias, e naquele momento eu estava sensível para aquilo, né? E eu captei. E captei e comecei a atender, atender, atender. Hoje atendo muito assim também, com essa terapia que eu chamo de terapia sistêmica, né? Ou terapia breve sistêmica. Outras pessoas também têm terapias breves sistêmicas, mas essa, por quê? A Renata,
não é uma advogada sistêmica, né? Você tem um olhar sistêmico no direito, não tem? Sim. A propósito, é minha advogada também, né? É muito bacana isso. É você, quer dizer, nós não chegamos aqui sem ter sido criança e sem ter sido adolescente. Não tem como. Não, a não ser naquele filme, né? Lembra de um filme que o cara nasce velho? Que o Ah, é bebê o nasce Benjamin velho? Button. Esse filme é maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Ele é a vida de trás para frente, né? Inclusive, eu tenho que assistir novamente esse filme. Então, assim, a gente não nasce como um bebê velho, a não ser que a gente considere que a gente traga as memórias de outras existências, de outras vidas. Aí, se considerar assim, ok. Até uma vez, quando eu estava ainda dentro do kardecismo, alguém disse assim, quando você olha, encontra um bebezinho que nasceu, e você olha, ai, que fofura! Mas você não sabe o que ele foi. É, é verdade. Outra existência. E aí, ok, né? Estamos tendo uma nova oportunidade para uma nova existência com outros valores, com outra ética e tal. Mas, enfim, nós não somos o que somos, a profissional que somos, do nada. É É, porque a gente teve uma infância. sim. Só que enquanto a gente é a criança, a gente não tem consciência madura o que nos resta? Chegar na idade adulta e poder olhar para tudo isso de uma forma terapêutica. É lindo, né, Renata? É O lindo. teu processo foi muito lindo. O seu processo todo foi maravilhoso. Tudo que você me apresentava nas próximas sessões, e que, aliás, que fique claro aqui publicamente, que nesse intervalo de uma sessão para outra, a pessoa tem toda a liberdade de mandar áudios para mim, Sim. de insights, né? Que tem. Às vezes eu tive cliente que, ai, Carla, eu sonhei depois da sessão com isso, isso e isso. Aí a gente foi lá e analisou o sonho da pessoa, né? Então isso tem que ficar claro também. Mas foi muito Sim. lindo, o Renato, o teu processo. E é lindo você dizer que ainda reverbera. Muito. E assim, chegam, porque a vida ela traz as situações através das pessoas. Então, as pessoas servem como um instrumento muitas vezes. E quando a gente está desperto, que a gente está se conhecendo e trazendo questões nossas, como você falou, da infância, da adolescência e da vida adulta também, que é importante ver, a gente já fica mais desperto e não está no piloto automático mais. A gente responde com consciência, a gente fala, pô, peraí. Em outros tempos eu responderia desse jeito, mas agora, quando a gente toma consciência, a gente vê o resultado ali, nos convites que a vida traz, assim, e é toda hora, né? Pode parar para analisar, se você for ver, chega alguém e fala, eu acho que é um convite ali. Como que eu agiria antes? E agora, peraí, como eu já vi, né? Isso é um ponto maravilhoso que você testa Maravilha. mesmo. E uma coisa que eu Isso. acho muito interessante, que é muito bonito, que eu já fiz a Uhum. constelação contigo e fiz também essas 3 sessões, né? Muito importantes. Sim. Uma coisa complementou a outra. Então, às Ah, vezes, isso é legal falar também, porque traz um sim. olhar também abrangente. A constelação, ela abre, né, algo. Então, isso para mim foi muito importante. Lindo isso. É assim, né, Renata? A constelação mostra assim a pontinha do iceberg, né? Sim, A constelação vai lá e mostra pra gente, ó, a tua lealdade tá aqui, ó, né? E aí depois porque tem gente, Renata, que a constelação basta para ela, né? Ok, tá legal, bacana. Mas com essa complementação, como você própria diz, né? A constelação mostra a pontinha do iceberg. Tudo que está aqui no inconsciente, vamos fazer assim que é melhor, né? A mente consciente e o inconsciente. Olha a quantidade, é 95% de inconsciente, né? sim, E aí a gente vai lá na constelação, olha a pontinha do iceberg, até consegue, porque o campo ajuda muito a gente a desbloquear, né, a se libertar, como eu falei aqui no final, a se libertando, mas se você ainda vai e complementa com essas 3 sessões, hein, é Renata? maravilhoso. É maravilhoso, né? É a É experiência que eu tenho verdade. tido.
reverbere até assim, quem fizer, depois pergunte. Isso que eu achei legal também. Pergunta Sim. para as pessoas ao seu lado, assim, ai, aí, tudo bem? Diz que a pessoa, antes de você perguntar, ela já nota, assim, que tem Ai, que diferença. lindo! Que lindo! É bonito. Que A gente fica lindo! leve, a gente. Hum, O ser humano, às vezes, a gente vê que ele não age, às vezes, na maldade, ele age por não saber, porque ele está repetindo algo, ele acha que é só daquela forma que dá para se fazer, e não é. Tem outras sim. maneiras, e a gente tem que se dar o Outras direito. maneiras, tem outras maneiras de ver a vida, né? E de ver Isso. as pessoas. Eu vou contar uma experiência aqui minha de novo também. Eu tô pegando, tô Que legal. roubando aqui a tua fala, né, Não, Renata? pode, é muito bom. Um bate-papo, né? É nesse, cada condomínio que a gente vem morar, no meu caso aqui em Brasília, condomínio de prédios, né? Apartamentos num prédio, é sempre uma experiência nova, né? E aí eu mandei uma mensagem para a síndica, que é uma querida, diz assim, olha, você sabe, nós somos moradores novos aqui, tem umas coisas acontecendo que eu gostaria de entender, né? E aí, sobre uma criança que chora muito, muito, assim, um choro, parece que estão surrando a criança, né? E eu fiquei preocupada. E Sim. aí ela disse: Não, eu já conversei com a mãe, é que a criança sempre morou no campo e agora ela está tendo que morar num apartamento e ela está resistindo, né? Ok, então tá bom. Fui lá e me informei. Só essa informação já me deu mais tolerância para essa mãe. Porque meu filho fica falando comigo, vem cá, estão maltratando essa criança, né? Eu digo, não, calma, a gente não sabe o que é que está acontecendo, né? Já me informaram que a criança está se adaptando e tal. Aí, quando foi num outro dia, eu estava aqui na sala, e aí eu escutei o choro dela na escada, mas assim, aquele choro que você já acessa lá a sua criança, né? Sim. Aí eu não aguentei. Vesti minha máscarazinha, peguei a chave do apartamento e subi. Cheguei lá, ela estava nos braços de um homem, um rapaz, tocando a campainha e a mãe não estava. Então, eu, naquele momento, ao invés de eu ficar julgando aquele rapaz, eu comecei a conversar com a criança, eu levei fruta para ela, eu levei. E foi tão bonito tudo, porque eu troquei o rancor de, ai, criança chorando, o que que essa Isso. pessoa está fazendo, né? Sim. Você troca, e aquela criança harmonizou, a mãe chegou e ficou tudo bem, né? Mas por quê? O que você falou, né, Renata? Quando a gente troca o olhar do julgamento, Sim. Dos nossos pensamentos em relação àquilo, sim, modifica. porque É, muitas vezes nossos julgamentos são as nossas dores que estão ainda aqui e que a gente não conseguiu olhar para elas, né? Aí a gente, pum, projeta na primeira situação que parece, né? é, e às vezes é uma falta de atenção, que foi numa situação ali, que aquilo doeu, e aí você continua. E quando a gente começa a olhar pra gente, a gente habilita o olhar para os outros, falando, peraí, eu acho que ele não tá querendo dizer Isso, aquilo. Ele tá falando com perfeito. raiva, mas ele tá triste. Então a gente tem mais Isso, tolerância, que nem você falou. Eu fui lá oferecer isso, a fruta, tal. Por quê? Porque você já procurou de uma outra forma ver, falou com outra pessoa, depois foi até o local antes de tomar qualquer decisão, julgamento. ou até na própria cabeça, porque a decisão começa na nossa cabeça, né? A gente já começa a julgar aqui Sim, dentro. Nossa, mas tá sim, espancando, mas aconteceu. E é o sim, normal nosso, sim, porque sim. dói na gente, aquilo dói. Você fala, pô, o que será? Dói na nossa criança, né? Na É, nossa criança interna. A gente acessa a criança interna. A outra criança que chora faz a gente acessar a nossa criança interna, né? isso. E aí, E quando a outra gente coisa vê que a isso, é gente... bom, porque a gente não fica leve e a outra pessoa também dá o direito dela ser Isso, humana mesmo, não de fazê-la como um isso, monstro, né? exatamente. E sabe, Renata, que essa coisa de trocar a lente dos olhos, né? Trocar a lente do que a gente vê, mudar o paradigma do que a gente enxerga, do que a gente está viciado a enxergar, né? É tão importante. Esses dias foi o enterro daquele Lázaro, né? Do rapaz que estava aqui atacando aqui o Distrito Federal. Todo o tempo que eu escutava o noticiário, e eu evitei ficar olhando para evitar entrar na vibração da raiva, né? Gente, eu não sou santa, tá?
muito Não, somos todos cuidadosa, humanos, né? Todos somos todos humanos. humanos. Mas eu olhava aquele rapaz fugindo, eu ficava me colocando no lugar dele fugindo, no lugar das famílias que ele prejudicou, no lugar da mãe dos filhos dele, no lugar da tristeza que ele se encontrava, né? Então eu agradeci muito quando o advogado da família bancou o sepultamento dele, porque antes de qualquer coisa ele é um ser humano que chegou aonde ele chegou com tantos crimes, porque ele estava ali, já tem sido investigado, né? Ele teve uma infância difícil. Então, olha a importância da gente olhar para a nossa infância, né? E poder olhar para tudo com menos julgamento. E sim, como você falou, entender e lembrar que existe uma tristeza ali. Ninguém faz o que faz porque está muito alegre e bem realizado na vida. Não, né? Não. Não. Quem está Então é feliz não importante. faz. Quem É, está bem é consigo mesmo tem outras atitudes. Então tem um ponto ali. isso. E é esse olhar que a gente precisa realmente trocar. Isso. Ai, Renata, eu ficaria com você a tarde toda conversando aqui, né? Mas já está completando uma horinha da live. E, gente, quanta gratidão que eu tenho com esse seu depoimento. Eu que Quanta agradeço. gratidão de você existir na minha vida. A Eu pessoa que que agradeço. você. Gente, olha, a Renata, ela é advogada com um olhar sistêmico. Pode procurar a Renata ali para tratar dessas questões do direito, que ela é essa pessoa com esse coração gigante que ela está tratando da minha questão com todo o respeito à história da minha família, que é uma questão relacionada ao meu pai. Então, você, Renata, está olhando com tanto respeito que eu e a minha família estamos assim, ó, tranquilas, porque a gente está conseguindo também olhar com o mesmo respeito que você está olhando. Muito Muita obrigada. gratidão, minha amada. Eu que Deixa eu só agradeço. ler aqui uns comentários. A Claudinha da China, ela fala. Claudinha na China, na verdade, ela é bem brasileira. A Carla tem o dom de passar confiança para as pessoas. A gente se sente à vontade em conversar com ela. Sim. Claudinha, do meu coração, gratidão. Tá, então pronto. Renata, suas considerações finais, meu amor. Eu gostaria de agradecer muito. Trancou. Pronto, Voltou? voltou. 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 Eu gostaria de agradecer muito a você, também a confiança, né? Todo o ambiente que você deixou preparado, com todo carinho, porque a gente sente, e dizer também para as pessoas se darem ao direito, se presentearem, se conhecerem, porque isso reflete em toda a sua vida, não só na parte profissional, mas nas suas relações, no seu dia a dia, na leveza com que você leva a sua vida, te faz, como a Carla falou, a refletir, também ver que todas as pessoas torcem por você, seus ancestrais estão ali torcendo, né? A gente não veio para esse mundo para ficar, para ser, né, tá numa situação, tem as situações difíceis, mas para a gente lidar com elas, para evoluir. E tem hoje em dia, graças a Deus, tem essas sessões maravilhosas, essas formas da gente se conhecer. Então, é um recado que eu deixo para todo mundo, Ah, que me fez muito bem. Então, que bonito. se deem esse direito. E eu te agradeço muito, Carla. Foi muito bom para mim. E resvala até hoje. Minha gratidão, profunda gratidão pelo seu depoimento, pela pessoa que você é, pela pessoa e a sua mãe Márcia, a sua mãe Márcia querida, que você é o que é porque tem a mãe e o pai que tem. Sim. Gratidão, muita gratidão a essa mãe e esse pai e a Renata, que não deixa de olhar para si. Gente, ó, Obrigada. um beijo gigante. Amanhã é sábado, Renatinha, tem meditação. A meditação amanhã é para o realinhamento dos chakras. Então, quem puder estar presente nesse inverno, às 8 horas da manhã, no Libélula Constelação, venha,
porque essa egrégora, ela tem ficado cada vez mais amorosa, viu? Então, se você ficou interessado ou interessada em fazer essas sessões comigo, ou mesmo a constelação, ou às vezes é uma questão só que você quer olhar, me procura. Clica lá na bio e aí você vai ter lá umas 5 maneiras de entrar em contato comigo. Tá bom? Renatinha amada, Márcia querida, beijo gigante e até amanhã. Muito obrigada. Eu que agradeço. Do fundo do meu coração. Tchau, tchau. Tchau. Beijo na Lelê. Não pode Na deixar, Lelê mano. e no Rô também. Isso, no Rô. Chama de Rô, no Rô. É, eu. Tchau, amada. Beijos. Beijo, gratidão.